patrocinado pelo Rab Shloime Mirale Greenwald. Essa é uma sikha do Likutei Sichos, volume 18, Parshas Korach, sikha de número 1. Na parshá dessa semana nós aprendemos sobre a história de Korach e o seu grupo, e se estuda essa história tanto de acordo com a explicação simples do Pshat, como de acordo com a explicação de Pnimius HaTorah, a forma mais profunda. A sikha é composta de 4 partes. Primeiro, nós perguntamos como que nós podemos encontrar as ideias de Pnimius HaTorah, da parte profunda, expressas de alguma maneira na explicação simples do Pshat. A segunda parte da sikha nós fazemos 3 perguntas sobre a compreensão do Pshat. Depois nós respondemos essas 3 perguntas. Essa é a terceira parte da sikha. E a quarta parte, baseado nessa resposta, nós respondemos a nossa pergunta original. É sabido que a Torá é uma Torá achas, é uma Torá, o que significa que todos os níveis do Pardes, Pshat, Remesh, Drush e Sod completam, são partes da mesma Torá. O como Zohar, ele costuma falar que Pnimius HaTorah, a parte profunda da Torá, e o Nigle de Torah, e a parte revelada da Torá, são respectivamente como a alma e o corpo. Ou seja, o corpo e a alma, eles formam uma coisa só. Segundo isso, nós temos que entender o que aconteceu na revolta de Korach. De acordo com Pnimius HaTorah, a parte profunda da Torá, é explicado com bastante extensão a grandeza do nível de Korach e também o objetivo profundo da reclamação de Korach. Até um certo ponto que aquilo que se explica que o grande erro dele é que ele pediu que uma coisa que só vai acontecer na época futura, na era messiânica, já estivesse acontecendo naquela época. Ou seja, ele queria que os Leviim chegassem ao nível de Kohanim, e isso daqui é alguma coisa que vai acontecer na era messiânica. Entretanto, segundo a explicação do Pshat, a explicação simples da Torá, a gente vê a grande queda de Korach e a grande punição de Korach por aí, daqueles que juntaram-se a ele sobre aquilo que eles fizeram. Como que nós podemos dizer que ambas as coisas, ambas as explicações, elas podem combinar uma com a outra? A princípio, isso não é uma pergunta tão grande. Por quê? Porque apesar que a Torá é uma Torá achas, é uma Torá só, mas cada parte da Torá se relaciona com um nível diferente. E já que nós estamos tratando de níveis diferentes, pode ser que aquilo que explica um nível, cada nível tem as suas próprias regras. Ocorre que uma vez que cada uma das explicações se relaciona a um mundo, ou seja, as 4 partes da Torá se relacionam aos 4 mundos, Atzilus, Bria, Yetzira e Asiya. Então, e cada mundo, um mundo decorre do outro mundo. Então deve ser que a grandeza de Korach e também a reclamação de Korach, de alguma maneira, tem que ter uma conclusão no nível do Pshat, pelo menos em alguns dos detalhes, de uma forma com que Pnimius HaTorah trata isso com tanta ênfase, de alguma forma isso deve também estar refletido no nível do Pshat, na explicação simples do que ocorreu. Nós vamos entender isso primeiro fazendo algumas perguntas, ao todo 3 perguntas, sobre a explicação simples dos psukim. A primeira das 3 perguntas é: como pode ser que 250 pessoas concordaram em trazer o Ktoret? Eles sabiam aquilo que aconteceu com Nadav e Avihu quando eles trouxeram o Ktoret de uma maneira irregular. E eles sabiam que uma pessoa que não é Cohen e que ele traz o Ktoret, ele é Chayav Mitah. E como o Midrash fala que aqueles tolos que a Torá
a Torá tinha advertido eles são responsáveis pela consequência do próprio pecado. Então, como que eles fizeram isso, sabendo das consequências que isso poderia trazer para eles? A segunda pergunta é, conforme o Midrash, conforme Rashi trazem, Moshe Rabbeinu, quando escutou que eles gostariam de fazer o trabalho que nem de um Kohen Gadol, ele falou, Ano en lano, ela Hashem echad, hulu, Kohen Gadol echad. Nós só temos um Deus, nós só temos um Kohen Gadol. E vocês são 250. E vocês querem ficar em Keuna Gdoila, ou seja, vocês querem que cada um dos 250 fica um Kohen Gadol. Aí Moshe Rabbeinu completou, eu também quero ser um Kohen Gadol. A grande pergunta é, eles estavam se rebelando contra a Keuna Gdolah de Aaron Cohen. E eles estavam querendo isso para eles também, uma coisa errada. Como Moshe Rabbeinu ele pode dizer que ele também quer isso? Se uma coisa assim errada, como que Moshe Rabbeinu diz, eu também quero isso? E mesmo que ele quisesse isso, qual é a vantagem que Moshe Rabbeinu tem de contar para eles que ele também quereria isso, etc. A terceira pergunta é, Hashem havia dito para Moshe Rabbeinu, em você vão acreditar para sempre, porque no meio do Har Sinai, Hashem chegou para Moshe e falou para ir contar para eles, etc, etc, e falou, agora todo mundo vai acreditar em você para sempre. Então, isso posto, como que Korah e o Roshei Sanedras, aqueles chefes de tribunais que estavam junto com Moshe Rabbeinu, que estavam junto com Korah, como que eles estavam negando que Moshe Rabbeinu tinha sido mandado por Hashem? E especialmente como Rambam explica o assunto, que nós vimos Moshe Rabbeinu receber uma missão diretamente de Hashem, como que pode ser então que a explicação que Korah deu para eles fez com que de repente eles negassem a fé em Moshe Rabbeinu? Vamos elaborar a resposta disso, começando com a terceira pergunta. A explicação disso, que o possuco ele fala sobre a intenção de Korah, não era que Korah estava negando aquilo que Moshe Rabbeinu tinha dito. A princípio, ele falou isso, que Aaron Cohen foi nomeado Cohen, tudo bem. Mas o que o verso diz? O Bikashtem Gam Keuna. Vocês também querem ser Kohanim. Não é que ele está negando que Aaron é Kohen, ele está dizendo que eles também podem ser Kohanim. E por que eles acham que podem acrescentar? Ou que também eles acham que podem mudar? Porque eles já tinham visto na história que através da Tefilá, uma pessoa pode fazer com que Hashem mude um decreto. Como eles viram a oração de Moshe Rabbeinu funcionando no Cheta Egel, quando as pessoas tinham feito o pecado do bezerro de ouro, e também quando as pessoas fizeram o Cheta Meraglim, o pecado dos espiões. Então, eles falaram o seguinte, e também o que aconteceu? Isso que Aaron ele recebeu a Keuna poderia, no critério deles, ser melhorado, dando a Keuna para Korah. Por quê? Porque a Keuna foi tirada dos primogênitos e dada para a tribo de Levi. E por que foi tirado? Foi tirado porque os primogênitos se envolveram com o pecado do bezerro de ouro. E porque foi dada para a tribo de Levi? Porque a tribo de Levi não tinha se envolvido no pecado do bezerro de ouro. Acontece que isso também aconteceu com Aaron. Aaron, de certa maneira, ele estava envolvido com o pecado do bezerro de ouro. E Korah, que era da tribo de Levi, ele não estava envolvido com o pecado do bezerro de ouro. Pelo contrário,
toda a tribo de Levi, ele lutou contra as pessoas que fizeram o pecado do bezerro de ouro. E então, não era que eles estavam dizendo que não foi Deus que mandou Moisés Rabbeinu, o que ele estava falando era em verdade. Não, eles estavam aceitando, mas eles estavam propondo melhorar, eles estavam propondo acrescentar. Moisés Rabbeinu, ele quando analisou para si mesmo, ele falou, vocês estão pensando que Lo Hashem Shalachani, que Deus não mandou a mim? Por quê? Se já Hashem tinha dito que vão acreditar em você, mas como o verso fala, V'aish Moshe anav meod mikol adam asher al pnei adama, Moisés Rabbeinu era uma pessoa extremamente humilde. E ele pensou, às vezes, assim como Yaakov pensou, talvez por causa do pecado eu perdi meu mérito, etc. Ele pensou, talvez eu fiz uma coisa errada e talvez eu perdi o mérito, e é por isso que não estão acreditando em mim. Isso era a maneira humilde de Moisés Rabbeinu pensar, mas isso não era a filosofia que eles estavam adotando. Agora vamos explorar um pouquinho a resposta da pergunta de número 2. Como é que 250 pessoas, de repente, eles se rebelam contra Moisés Rabbeinu? E como que Moisés Rabbeinu, ele pega e fala que eu também? Quando eles disseram que querem ser Kohanim Gdolim, Moisés Rabbeinu falou, eu também quero. Mas como que Moisés Rabbeinu disse? É uma coisa errada? Como que Moisés Rabbeinu diz, eu também quero ser Kohen Gadol? Mas o que acontece? O desejo que eles tinham de ser, diferentemente de Korah, Korah queria ser Kohen Gadol no local de Aaron HaKohen. Essas 250 pessoas, que eram 250 sábios, etc., eles queriam ser Kohen Gadol, não no lugar de Aaron HaKohen, eles queriam ser Kohanim Gdolim, além de Aaron HaKohen. Por isso que está escrito, Ve'atem mevakshim gam keuna, vocês também estão pedindo keuna. O que quer dizer que eles queriam ser Kohen Gadol? Ser Kohen Gadol é uma coisa elevada. Ser Kohen Gadol quer dizer se afastar dos assuntos terrestres e estar o tempo todo dedicado para o serviço de Hashem. Ser o Kohen Gadol é um nível extremamente elevado, um nível de Kodesh HaKodoshim, um nível do Santo dos Santos. O Med Lifnei Hashem Lesharto, está perante Hashem para servi-lo. Moisés Rabbeinu falou, olha, querer ser Kohen Gadol, até eu quero. Não tem nada de errado em querer ser Kohen Gadol. Mas acontece que no nosso momento só existe um Kohen Gadol. Do ponto de vista da vontade de querer ser Kohen Gadol, todo mundo pode querer ser Kohen Gadol. E é uma coisa elevada. Procurar ser Kohen Gadol, isso é uma coisa errada. Porque só existe na prática um Kohen Gadol. Agora vamos responder a pergunta de número 1. Como pode ser que se eles sabiam que trazer o Ktoret era uma coisa errada e que ia fazer com que eles viessem a falecer, o próprio Moisés Rabbeinu falou, Kulam Ovdim, todos vocês vão se perder, etc. Como pode ser que eles insistiram e fizeram isso? Mas o que? Eles sabiam que trazer o incenso, fazer esse tipo de trabalho que seria correlacionado ao sumo sacerdote, ao Kohen Gadol, era alguma coisa que iria fazer com que eles viessem a falecer. Mas o que? A vontade que eles tinham de fazer um serviço ligado ao Kohen Gadol era tanta, como se fala, o Med Lifnei Hashem Leshartoi, ficar perante Hashem e servir Hashem, era uma coisa tamanha que eles estavam dispostos a dar a própria vida. Assim como aconteceu com Nadav e Avihu. Como Nadav e Avihu, os filhos mais velhos de Aaron, que eles deram a vida para Korvatam Lifnei Hashem,
para se aproximarem perante Hashem e ir no Santo dos Santos, ou como a gente fala, que na época do segundo Beit HaMikdash haviam pessoas que se esforçavam para ser Kohanim Gdolim e tudo mais, só para ter um instante dentro do Kodesh HaKodashim, e valia a pena sacrificar a vida para ter isso. Assim, essas pessoas tinham um desejo tão grande de chegar ao nível de Kohen Gadol, que mesmo que fosse por um instante, eles estavam dispostos a sacrificar a própria vida. Agora a gente vai poder enxergar nas palavras do Pshat aquilo que era a filosofia de Korach e o pessoal do grupo dele. Também no Pshuto Shel Mikra, na explicação simples do verso, sobre o desejo dele de ser um Kohen Gadol, de ser Kohanim Gdolim, o Kadosh Elokav, de ser sagrado em relação a Deus. Acontece que existe o desejo de ser Kohanim Gdolim. Da onde que vem esse desejo? Conforme Korach tinha argumentado que Kol Edah Kulam Kedoshim, toda essa comunidade, todos eles são sagrados. Ubtoicham Hashem, Hashem está dentro do povo de Israel. Então, qual era a pergunta de Korach? Madua titnasu? Por que vocês estão num lugar mais elevado e deixam o povo embaixo? Ou como o Midrash, ele traz, Irashi, ele cita que Kol Edah Kulam Kedoshim Kulam Shamu Dvarim Besinai Mipi Agvura. Todo mundo escutou no Sinai palavras que o próprio Deus falou, e que o que mostra que todo o povo é um povo sagrado. E então, por que vocês, de repente, estão se colocando num nível mais alto? Lo atem levadchem shamatem besinai anochi Hashem Elokecha. Korach falou e o grupo falou, não foi só vocês que escutaram, eu sou o eterno teu Deus. Kol Edah Shamu, toda a comunidade escutou. E também Deus tinha dito, Ve'atem tiuli mamlechet Kohanim ve'goi kadosh. Vocês vão ser para mim um reino de Kohanim, um povo santo. Assim a gente escutou em Matan Torah. Isso se referia a cada Id, que cada Id teria, em tese, o nível de um Kohen Gadol. Acontece que com o pecado do bezerro de ouro, a gente decaiu, e assim por diante. Mas dá para entender que esse nível tem a ver com cada Yehudi, e por isso o desejo de Korach e daquelas pessoas que seguiram de Korach para poder estar no nível de Kohanim Gdolim. Agora a gente pode entender por que o Minhag Yisrael, que Toiraú, é que essa Parshá, ela é chamada pelo nome de Korach, e ela não é chamada Vaikach Korach, ou Vaikach. Não está dizendo que Korach pegou ou que pegou, mas está escrito que Korach. A palavra pegou, nesse caso, conforme o Targum ele explica, quer dizer itpaleg. Itpaleg quer dizer ele se dividiu. Ele dividiu o povo. Ele se dividiu por um lado para discutir contra Moishe Rabbeinu e para falar sobre o assunto da Keuná. Isso é a ideia de Vaikach. Acontece que a Parshá não é chamada Vaikach. A Parshá é chamada pelo nome de Korach. Korach é simplesmente o nome dele. E aqui, e por que é chamado pelo nome? Porque a lição principal da Parshá não é o pecado, ou a divisão, ou a discussão. A ideia principal da Parshá é a ideia de Korach. E qual que é a ideia de Korach e 250 pessoas que seguiram Korach? A vontade de ser Kohen Gadol. A vontade de ser Kohen Gadol, como Moishe Rabbeinu falou, ele também tem. Essa é uma vontade que é uma vontade positiva. Todo mundo tem que querer chegar no sagrado nível de ser Kohen Gadol, como o próprio Moishe Rabbeinu falou, eu também quero. Só que o quê? No nível prático,
no nível da ação, não existe lugar para mais do que um Kohen Gadol. Mas no nível da vontade, todo mundo deve almejar o nível do Kohen Gadol. Agora vem mais uma pergunta. O Rambam ele traz em relação à tribo de Levi, que a tribo de Levi, Uvda Lavoidet Hashem, que a tribo de Levi foi separada para servir Hashem, Lechartoi, para servi-lo, Leoires Drachav, Ayesharim, para mostrar os caminhos retos, o Mishpatav Tzadikim Larabim, e as leis Tzadikim de Hashem para o povo, o Lefichach, e por causa disso, etc, etc. Agora o que? O Rambam, quando ele continua falando sobre a grandeza do Shevet Levi, ele fala o seguinte, Velo Shevet Levi bilvad, não é só a tribo de Levi, ele acolhe ish ve ish, qualquer um, asher nadvaru roi, oisoi veivio midaisoi, toda pessoa que o espírito dele leva a ele, leibadel amod lifnei Hashem, para ir perante Hashem, lecharto lavdoi, ledeia, todo aquele que quer servir a Hashem, etc., e se afastar dos caminhos do mundo, o Ledet Hashem, o Parak Mial Tzavaro Ol Cheshboinos Arabim, e tirar todas essas contas que a pessoa tem sobre si, Asher Bikshu Bnei Adam, que o ser humano procura, Arei Zenit Kadesh Kodesh HaKodoshim, ele fica consagrado santo dos santos, como disse o Rambam, Eleem Cheil Hashem, é um exército de Hashem, como a tribo de Levi. Então o que? No trabalho espiritual, cada pessoa é capaz, cada Yehudi é capaz de fazer o avoide de Shevet Levi, que é Lamod Lifnei Hashem Lecharto, e ficar perante Hashem e servir Hashem. E como disse o Rambam na sua linguagem, Niskadesh Kodesh Kodoshim, ele fica o santo dos santos. Então, esse trabalho espiritual, que é o trabalho do Kohen Gadol, em tese, estaria acessível na prática para cada Yehudi. Então, por que Moshe Rabbeinu tem que dizer eu também quero, mas não dá, etc. Na verdade, não é só eu também quero. Esse trabalho espiritual é um trabalho espiritual que teria a ver sim com cada Yehudi. Então, qual é a diferença que na prática só pode ter um Kohen Gadol? Bom, nós vamos procurar entender tudo isso, explicando aparentemente a diferença entre o trabalho de Shevet Levi, o trabalho da tribo de Levi e o trabalho do Kohen Gadol. Porque a princípio existe aqui um paradoxo entre essas questões. Em relação à tribo de Levi, o Rambam fala, Kolish veish osher nedvar uchoi, qualquer pessoa que o espírito dele leva ele a ser também, ele pode se juntar ao trabalho da tribo de Levi e trabalhar no nível da tribo de Levi, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Mas em relação ao Kohen Gadol, ele fala que um id, ele deve querer isso, mas ele falou não fazê-lo, mas ele deve querer. A gente vai procurar explicar isso também. A explicação disso é porque o trabalho de Hashem é dividido em 3 níveis gerais. E os 3 níveis gerais são mitzvot, Torá e Mesiras Nefesh. Vamos explicar cada um deles e entrar no detalhe. Mitzvot, em geral, são relacionados aos assuntos do mundo material, às coisas do mundo material. E o trabalho que existe dentro desse mundo. Que o nosso trabalho é refinar e elevar as coisas do mundo material e fazer com que o mundo material se transforme um recipiente para receber divindade. Esse é o trabalho de mitzvot. O trabalho de Torá é um trabalho que vem no nível acima do mundo material. Ele não entra dentro da escuridão desse mundo. E esse trabalho tem a ver
com uma prishut, com uma separação do nível material. E existe um terceiro nível de trabalho, que é Mesirus Nefesh, que é se entregar a alma totalmente para Hashem. Ele é acima, inclusive, da própria Torá e Mitzvot. Ela é a ideia da união, da ligação que a pessoa tem com divindade, uma coisa acima de qualquer limite, de qualquer fronteira. Esses três trabalhos, eles se refletem no povo de Israel e nós vamos ver de que maneira. A maioria dos Yudim, o trabalho dele é no sentido de Eneg Baem Minag Derech Eretz, procura o fazer com as mitzvot, o Derech Eretz, o caminho da tua vida. E começando com aqueles que estão ocupados com o trabalho físico e que dentro do trabalho físico eles cumprem as mitzvot. E é isso que é o trabalho que se chama Kol Maseh Hayu Leshem Shamayim. Tudo que você faz, você tem que procurar fazer com intenção para os céus. Bechol Drachecha Daeyu. Em todos os seus caminhos, procura conhecer Hashem. Que isso se chama Marei Uvdim Tavim. Isso se chama as pessoas que fazem atos bons. É o trabalho das mitzvot da maioria do povo judeu. Depois vem o segundo nível de trabalho, que é o trabalho da tribo de Levi. O trabalho da tribo de Levi é que ele foi separado para servir Deus, para mostrar o caminho divino, para mostrar as leis de Hashem, como são tzadikim. Yoru mishpatecha le Yaakov, eles vão mostrar as leis para Yaakov e Toratcha le Israel, e por isso eles são chamados Marei Toira, são aqueles que estudam a Torá. É um nível que é um nível mais elevado, não simplesmente que eles estão cumprindo as mitzvot, mas eles estão entendendo, eles estão compreendendo a Torá, etc, etc. Esse é um nível mais elevado. Depois existe um nível mais elevado ainda, que é o trabalho do Cohen, e especialmente o trabalho do Cohen Gadol. O Cohen Gadol, ele nem pode deixar a cidade de Jerusalém. Qual é a ideia da cidade de Jerusalém? Jerusalém simboliza Irá Shalem, um temor que é um temor completo. Ele está o tempo todo dedicado para Hashem. Ele está o tempo todo unido e sintonizado com Hashem. E esse trabalho é um trabalho de Kodesh HaKodashim. Esse é um trabalho de Mesirus Nefesh. Agora nós podemos entender um pouquinho melhor o paradoxo entre o trabalho da tribo de Levi e o trabalho do Kohen Gadol. De um lado, o trabalho da tribo de Levi é acessível para cada Yudi com uma maneira de servir a Hashem, que é a ideia do Marei Torah, do estudo da Torá. Enquanto o trabalho do Kohen Gadol é alguma coisa que a pessoa deva querer, que é a ideia de Mesirus Nefesh, está ligado e dá sua vida por Hashem, mas não é uma coisa prática que a pessoa ele vai fazer isso. O trabalho de Shevet Levi é um trabalho opcional, enquanto o trabalho do Kohen Gadol é alguma coisa que a pessoa não é opcional, cada Yudi de fato deve querer. Acontece que no trabalho do Yudi existem dois approaches, dois lados no trabalho. De um lado você tem que trabalhar consigo mesmo, e do outro lado você tem que trabalhar com o mundo. E essa é a diferença de Marei Uvdim Toivim e Marei Toire. Aquelas pessoas que fazem atos bons e se ocupam com mitzvot, e aquelas pessoas que se ocupam com Torá. O principal trabalho de um Yid é fazer mitzvot, porque ele tem que transformar esse mundo numa dira betartoinim, numa moradia num nível inferior para Hashem. Acontece que aqueles que nadvaram roi e querem seguir mais e se elevar, etc., eles vão se transformar também em Marei Toira, que num nível que está totalmente acima do mundo. Mas existe um terceiro nível, que é o nível do Kohen Gadol, que é o nível do Yehud Dveikut com Hashem, de uma maneira que a pessoa dá a própria vida para Hashem.
E isso daqui não é, de fato, um caminho regular do serviço de Hashem, mas ele reflete a verdadeira vontade do Yehudi. Em ambos os caminhos, em ambas as formas de servir, do trabalho da pessoa, se ligar com Hashem, ou estar totalmente unido com Hashem, de uma maneira de Mesiras Nefesh. Então, o que acontece? A pessoa tem uma alma, e essa alma está dentro de um corpo, e a pessoa está servindo Hashem dentro desse corpo, dentro desse mundo. Mas, apesar de que ele está servindo a Hashem dentro desse corpo e dentro desse mundo, e nesse caso ele faz o trabalho das mitzvot e o trabalho do estudo da Torá, mas no nível da vontade dele, o objetivo dele é ligar-se totalmente a Hashem, até de uma forma de Mesiras Nefesh, que é como o trabalho do Cohen e como o trabalho do Cohen Gadol. E essa revelação, apesar de que essa revelação está acima dos limites desse mundo, mas no mundo futuro, essa revelação ela vai ocorrer. E é isso que está escrito, que no mundo futuro os Levim eles vão ser Kohanim. E cada Yehudi vai estar num nível de Kohen Gadol. Então, de fato, aquilo que nesse instante é simplesmente a nível de vontade, ele acaba se transformando numa realidade com a vinda de Mashiach Tzidkeinu, que venha rapidamente em nossos dias.